desembargador Cleones Carvalho Cunha, por impulsionar a efetivação de leis a garantia da proteção integral às mulheres que vivenciam situações de violência, promovendo no contexto do judiciário maranhense a formação inicial, continuada e especializada dos profissionais e parceiros institucionais. Gostaria de agradecer e abrir as portas da nossa escola judicial a esse público seleto e aos palestrantes convidados, todos referência nas suas áreas de atuação e nas temáticas de gênero e diversidade. Quero cumprimentar especialmente o nosso querido desembargador Roger Halpe Rios, que será o palestrante dessa manhã, desejando muito êxito na sua palestra e dizer que a Escola da Magistratura está de portas abertas a Vossa Excelência quando quiser retornar, mesmo virtualmente, ao Maranhão. Sintam-se abraçados, abraçadas e acolhidas, sabendo que todos nós temos um papel importante nessa imensa rede de proteção às mulheres vítimas de violência. E meu muito obrigado a todos. Obrigado, desembargador Jorge, José Jorge, porque senão o outro pode pensar que é ele. E essa menina linda aí, de desembargador Paulo Velter, um abraço que ela está mandando. Senhores, eu vou encerrar, mas eu quero dizer pouca coisa. Agradecer a presença dessas mulheres lindas que estão aqui. Elas foram convidadas porque eu queria homenageá-las nesse momento. E, na realidade, nós é que fomos homenageados com a presença delas, tá? Porque ter doutora Silvia, doutora Helena e doutora Elimar, 3 exemplos de mulheres da sociedade maranhense, num evento, as 3 presentes, significa homenagem ao evento. Obrigado às 3. E sintam-se também homenageadas pelo brilhante trabalho que fizeram ao longo da vida. Eu conheci a luta de todas, né? Doutora Elimar, doutora Helena, bons tempos da década de 70, da década de 80, né, desembargador Lorival? Ele está rindo ali, mas eu não vou falar em idade. O desembargador Lorival prestou homenagem à mãe, para o desembargador Jorge, eu não posso fugir à regra. Minha mãe ficou viúva aos 36 anos, com 5 filhos para criar, a mais velha 15 anos, a mais nova 32 dias. Estamos todos aqui bem criados. Mas se eu tenho esse respeito e amor pelas mulheres, eu devo a meu pai, e a ele eu presto a homenagem. Que, ao morrer aos 38 anos, eu não lembro de uma só única vez que ele tenha levantado a voz para minha mãe. Meu pai nunca tratou mal ou desrespeitou a minha mãe. Isso faz com que nunca eu tenha desrespeitado uma mulher. Por isso, eu agradeço a ele. Quando eu disse à doutora Marcela que eu ia a Caxias, é porque nós estamos montando um plano desde o ano passado de educação dos nossos adolescentes e jovens. Se nós não partirmos para conscientizar os nossos meninos, os nossos adolescentes e as nossas meninas de que nós somos dignos, a dignidade como seres humanos, iguais, nós não vamos atingir esse respeito nunca. A mulher tem que se conscientizar para poder exigir esse respeito. E o homem tem que se conscientizar para exigir, para poder respeitar. E isso só se vai conseguir com a educação. Ou nós mudamos essa cultura de que mulher é submissa ao homem, que ainda, lamentavelmente, se prega em alguns púlpitos por aí, sede submissa aos vossos maridos.
desrespeitando a igualdade fundamental de sermos imagem e semelhança ao Criador, nós não vamos mudar essa realidade. Nesse momento, está encerrada essa solenidade com a permissão do senhor presidente. Passo a presidência do trabalho à doutora Marcela e peço ao desembargador Roger, dando além as boas-vindas que já dei, minhas desculpas, porque tem uma sessão com uma quantidade enorme de processos que eu pensei que fosse poder faltar, mas não tenho condições. Então, doutora Marcela é melhor companhia, com certeza, com esse sorriso lindo que ela tem, e será a presidente da mesa com a palestra com os senhores. Então, está encerrada a solenidade. Muito obrigado a todos. Bom dia e bom trabalho a todos. Bom dia a todos e a todas. Eu quero com a permissão, vamos sair, doutora Marcela, viu? Está permitido, desembargador. Obrigada pela sua presença e pelas palavras inspiradoras. Com licença. Com licença também. À vontade, desembargador. Bem, eu vou cumprimentar os presentes, ainda na pessoa do desembargador Paulo Velten, que se encontra aqui conosco, e agradecer a presença da doutora Elimar, da doutora Helena, da doutora Lúcia Helena, da doutora Lidiane, da doutora Silvia, e apresentar aqui o nosso palestrante. O tema da nossa palestra hoje é o direito da antidiscriminação e as ações afirmativas. O doutor Roger Haupt Rios possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o tema O princípio da igualdade e a discriminação por orientação sexual, a homossexualidade no direito brasileiro e norte-americano, em 2000. Doutorado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Direito da Antidiscriminação, Discriminação Direta, Indireta e Ações Afirmativas. É professor do Programa de Pós-Graduação em Direito Estricto Sensu, da Unisinos, mestrado e doutorado, e do Programa de Pós-Graduação Profissional em Direito da Infância. É um professor muito querido, já quero deixar registrado. Desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Público, atuando principalmente nos seguintes temas: Direitos Humanos, Direitos Fundamentais, Direito da Antidiscriminação, Direitos Sexuais e Direito à Saúde. O professor tem um tempo de 1 hora para fazer sua palestra. Eu vou passar a palavra a ele, agradecer muitíssimo a presença dele aqui no Maranhão, ainda que virtualmente. Espero contar com essa presença física em breve, se Deus permitir. Professor, o senhor tem a palavra. Bom, muito obrigado a todas. Todo mundo me ouve bem, me escuta bem? Eu gostaria de iniciar, sinceramente, agradecendo o convite que me foi feito, celebrar aqui com todos, com todas, não só a realização dessa atividade formativa, que é bem importante, como já disse o presidente do tribunal, abrir a sessão, mas também a existência e o funcionamento dessa Coordenadoria Estadual da Mulher, situação de violência doméstica e familiar, o Tribunal de Justiça do Maranhão, que o doutor Cleonides estava mencionando, nos contando um pouco do trabalho, trabalho esse certamente que é fruto de gerações que no passado e no presente, como estão aqui doutora Helena, doutora Elimar e outras tantas, fazem frutificar a sua iniciativa, a sua coragem, a sua perspicácia diante da realidade. Então, é muito bom estar presente aqui nesse momento. Eu agradeço, então, ao desembargador Lorival, presidente do tribunal, desembargador Paulo, corregedor, desembargador José, se eu não me engano, da Escola da Magistratura, e particularmente o desembargador Cleones, desembargador Cleones, que coordena essa ser mulher do Tribunal de Justiça do Maranhão. É um exemplo, sem dúvida, para muitos outros tribunais, que aos poucos vão também se engajando nesse objetivo de mudança institucional e de enfrentamento de um momento difícil que vivemos no Brasil e no mundo com relação a tantos temas, tanto a democracia quanto a igualdade de gênero e assim por diante. Muito obrigado, e é um prazer aqui estar sendo
coordenado nessa mesa pela Marcela, também tive já o prazer de conhecê-la lá na Infam. É um prazer te encontrar aqui, Marcela, muito obrigado. Bom, eu quero retomar uma passagem da fala do desembargador Lorival, que me chamou muito a atenção, dentre outras. Ele mencionou, ele fez a seguinte menção: é preciso avançar no ABC da libertação. É preciso libertar-se de uma cultura de dominação. Essa clareza tão evidente, tão bem apontada, não é comum de se encontrar hoje em dia em nenhum lugar, e também não é comum de se encontrar nas nossas instituições judiciárias. Acho que esse tom, ele não só nos encoraja, nos dá um certo conforto, mas ao mesmo tempo nos convoca, né, a agir. Essa ação formativa é uma ação, ela tem uma intenção de intervenção no mundo, e eu vejo que ela transita por muitos temas: diversidade, gênero, olhares para o sistema de justiça, olhando a nominata das minhas colegas que vão comigo participar nesses dias, iniciando as reflexões. Nós temos temas como identidade trans, como risco e Lei Maria da Penha, sobre paridade de raça no Poder Judiciário, sobre violência emocional, ciclo de violência doméstica, danos à saúde mental das mulheres, educação antissexista e assim por diante. Diante dessa variedade de temas e de intervenções que vão se colocar ao longo desses dias aqui, certamente nós podemos ver de imediato, não só pelo tom da apresentação que foi feita, como pela própria nominata dos assuntos, um fio condutor comum. Esse fio condutor diz respeito à diversidade de gênero, à assimetria das relações entre homens e mulheres, a cultura grandemente dominada pelo machismo em que ainda vivemos, e a necessidade, de enfrentar essa situação. É nesse fio condutor que nos une aqui nesses dias que eu queria propor o tema da minha fala nesse momento. A minha fala nesse momento foi nominada Direito da Antidiscriminação e Ações Afirmativas. A Marcela mencionou, né, a minha trajetória acadêmica, e nela está ali registrada o estudo do direito da antidiscriminação. Diante de todos esses temas, eu fiquei me perguntando: qual a relação que posso fazer, que podemos pensar juntos, entre o direito da antidiscriminação e a atuação da comissão, aí, da coordenadoria, e todos os tópicos que vão ser trazidos. E eu vi também que essa atividade se inclui acho que o desembargador Coenes também que falou no início, numa semana de valorização da mulher. Né? Bom, então, são todos temas que têm afinidade uns com os outros. Então, começam as perguntas. Como é que o direito trata esses temas? Qual o lugar desses temas no direito? Seja na compreensão teórica, seja no desenvolvimento da legislação e da jurisprudência, e seja na prática dos operadores do direito. Quais as tarefas e os desafios na contemporaneidade brasileira que nós, que somos da área do direito, enfrentamos, que se colocam a nós, dado esse leque de temas nos dias de hoje? Eu queria começar, então, expondo qual vai ser o plano da minha fala aqui hoje, para o qual eu vou pedir a gentileza de vocês me acompanharem. Eu vou, num primeiro momento, fazer uma relação entre esses temas e o direito da antidiscriminação. E depois, num segundo momento, eu vou destacar alguns temas centrais, alguns elementos centrais do direito da antidiscriminação, e também relacionar tais temas, a esses elementos centrais do direito da antidiscriminação. Para isso, eu gostaria de, ainda nessa introdução, chamar a atenção de alguns alertas que eu trago sempre comigo, para mim mesmo, e sempre que nós tratamos desses temas, especialmente em ambientes jurídicos, particularmente em escolas de formação da magistratura. Primeiro, temas envolvendo machismo, feminismo, patriarcado, gênero, diversidade de gênero,
violência doméstica, não são temas menores. Esse é o primeiro alerta. Não são temas que vivem quase como que um tópico adjacente às questões centrais mais importantes que sempre nos preocuparam. Não. Se nós pegarmos a diversidade, seja no campo do sexo, seja no campo do gênero, seja no campo da sexualidade, nós vamos ver que aqui estão algumas das categorias centrais que organizam todo o pensamento jurídico. Aqui eu não sei se foi a doutora Helena ou a doutora Elimar, na sua fala inicial, que mencionaram o Código Bevilacqua, a influência que o Código Bevilacqua sofreu das ordenações, mas então se nós pegarmos as ordenações, se nós pegarmos o Código Bevilacqua, se nós pegarmos o Código Civil vigente de 2002, nós continuamos a ver o gênero, o sexo como categorias centrais que estruturam a própria teoria geral do direito civil, seja na sua parte geral, seja nas suas partes específicas. Ou seja, nós estamos falando de algo absolutamente central, que é central não só para o direito, é central para a organização da nossa vida cotidiana. Aqui foram feitas menções muito honrosas e justas ao esforço de mulheres que, em outros tempos, superaram muitas barreiras para educar seus filhos, filhos esses que hoje estão aqui, estiveram na abertura desse evento. Esse testemunho dessas famílias deixa estampado como a divisão sexual no nosso cotidiano, no mundo do trabalho, no mundo privado, no mundo público, no mundo das instituições, ela é absolutamente decisiva para a nossa formação, não só como trabalhadores, como estudantes, como membros de instituições públicas e privadas, mas como sujeitos, como pessoas, como subjetividades. Então, falar de gênero, falar de sexualidade, falar de homem, de mulher, falar de assimetrias e busca de relações de igualdade entre homens e mulheres e os diversos gêneros, é falar de algo absolutamente central em todas essas dimensões, não só na jurídica, não só na política, não só no mundo privado, não só no mundo estatal, não só na sociedade, como também na construção da própria subjetividade, de como nós hoje chegamos até aqui e como nós nos colocamos hoje. Sexo, gênero, sexualidade, portanto, fazem parte de algo absolutamente central para todas essas dimensões. Não é, portanto, um puxadinho de alguns assuntos que é importante, que se apresenta como novidade e que agora merece um pouco de atenção. Não. Se não mereceu a atenção que damos hoje, com a centralidade que tem, isso foi fruto de uma relação, como disse o presidente Lorival no início da sua fala, de uma relação de dominação, de opressão, que silenciou tantas vezes essa dominação e opressão e que quis fazer crer que a realidade não dava, que esses seriam aspectos secundários para a realidade. Não são. São absolutamente essenciais. O próprio desenho arquitetônico dos nossos prédios, a nomenclatura que nós damos, por exemplo, varas judiciais dentro do Poder Judiciário, a linguagem a linguagem de gênero que nós utilizamos todo o tempo dentro do Poder Judiciário e do direito como um todo, mostram claramente essa onipresença, eu diria assim, do sexo, do gênero e da sexualidade. Bom, o direito da antidiscriminação, o que tem a ver com isso? O direito da antidiscriminação, ele é uma disciplina jurídica. É uma disciplina jurídica que trata de como o direito se coloca, como ele objetiva regular um grupo de relações sociais que são as relações onde existe discriminação. Então, eu vou me permitir aqui com vocês compartilhar aqui um PowerPoint. Vocês estão vendo o PowerPoint aí? Sim? Estamos sim, professor. Então, obrigado. Então, para tentar fazer mais confortável, assim, acompanhar a gentileza que vocês me dão, acompanhando a minha fala, né? Então, deixa eu botar aqui. Tá. Então, aqui, como eu disse, o plano da exposição, estou já tratando do primeiro ponto, que cuida do gênero, né? Do sistema de justiça, e esse é o mote do nosso seminário, da nossa formação aqui nesses dias. Foi assim dito
gênero, diversidade, novos olhares, né, no sistema de justiça. Estou tratando, então, desse primeiro ponto, chamando a atenção que o gênero, o sexo, a sexualidade, dentro do sistema de justiça, são categorias absolutamente centrais para a compreensão e para a análise de como é constituída, como se desenvolve, quais os efeitos e as consequências das relações sociais, das relações intersubjetivas, das relações jurídicas também, que se dão no nosso convívio, tanto na vida privada quanto na vida pública. Sobre isso, a propósito, né, eu posso chamar aqui alguns grandes nomes que vão teorizando assim algumas indicações para nós pensarmos esses temas, né? Essa primeira foto aqui é de uma grande socióloga chamada Joan Scott. Ela tem, dentre tantos, um artigo absolutamente clássico e seminal que trata do gênero como categoria de análise para a história. Nós estamos, por exemplo, acostumados a pensar as nações, as instituições, sejam instituições formais, sejam instituições informais, os grupos sociais, a partir de certas categorias, como, por exemplo, população, como, por exemplo, economia, como, por exemplo, política, como, por exemplo, diplomacia, e como, por exemplo, pedagogia e assim por diante. Nesse artigo seminal da Scott, ela chama a atenção como o gênero, na linha do que eu estava querendo reproduzir agora com a minha fala, o gênero é absolutamente central como categoria para a compreensão das nossas subjetividades, das nossas realidades, das nossas vidas públicas e privadas, das nossas instituições. É tão importante quanto economia, quanto política, quanto relações externas, quanto educação, quanto biologia, quanto ciência e assim por diante. Ou seja, é preciso dar a devida dimensão para a centralidade do sexo, da sexualidade e do gênero nas nossas vidas, nas nossas instituições e nas nossas práticas. Um grande sociólogo famoso aqui também, que eu estou apontando com o mouse, que é o Pierre Bourdieu, que tem um pequeno livro fantástico chamado Dominação Masculina, que eu também recomendo vivamente a leitura, de facílimo acesso entre nós. Ele chama a atenção como a sociedade, ele é um sociólogo, né? A ordem social ela é plasmada a partir também de uma ordem simbólica, de colocar as pessoas, as coisas, as relações em certos lugares, em certas posições, que vão definir o jeito como a nossa sociedade é, como a nossa sociedade funciona e como serão as trajetórias das nossas vidas. Essa ordem simbólica. E nessa ordem simbólica, a dominação masculina, esse é o título do livro, pequeno livro do Pierre Bourdieu, cumpre um papel absolutamente essencial. Né? E, então, a gente vê nesse simbolismo, por exemplo, do alto, do baixo, do quente, do frio, do dentro, do fora, do forte, do fraco, e assim por diante, nós podemos ver uma ordem simbólica muito vigorosa e que organiza todas as nossas vidas individuais e coletivas, públicas e privadas, tomando conta aí a partir da obra do Pierre Bourdieu. Aqui eu coloquei duas fotos também de uma feminista brasileira muito famosa, a professora Helena Safiotti, que chama muita atenção para as dimensões também das assimetrias entre homens e mulheres e os gêneros dentro da realidade brasileira, especialmente nas questões da distribuição de renda, do trabalho, do acesso aos bens públicos, aos bens sociais, assim por diante. E uma famosa feminista estadunidense contemporânea, aqui, a Angela Davis, né? Professora nos Estados Unidos, que tem várias passagens aqui pelo Brasil, cuja obra também é bem conhecida, e muito útil para se pensar o que se chama dessas interconexões, as interseccionalidades, em especial com raça, classe, gênero, e assim por diante, sexo e assim por diante. Ou seja, só trouxe essas lembranças aqui não só para me permitir indicar algumas leituras para as pessoas interessadas que eventualmente não tenham essa familiaridade, para como mostrar o quão é essencial dar-se conta, ter a percepção de uma análise que leve gênero, dominação masculina, patriarcado a sério, dado que são elementos constituintes, fundamentais, organizacionais, estruturais das nossas realidades. Né?
Claro que essas realidades, elas vão se colocar de forma muito particular em cada lugar histórico, em cada momento, em cada sociedade, né? Eu, por exemplo, quando recebi aqui o convite de vocês para participar desse seminário, vindo do Tribunal de Justiça do Maranhão, eu lembrei que uma vez eu li um livro do Josué Montello, Os Tambores de São Luís, que me impressionou muitíssimo, né? Eu gosto desses romances históricos e um romance de tamanho fôlego que pega séculos e séculos de história do Maranhão, de São Luís, particularmente, com centenas de personagens, onde as relações de gênero também estão intercruzadas com classe e raça, estão muito presentes aí nos Tambores de São Luís. Mas eu fui procurar mais e descobri que o Josué Montello tem um livro que eu não li, gostaria depois, se for o caso, se alguém de vocês puder me ajudar a pensar um pouco mais nele, que talvez diga bastante sobre essas dinâmicas historicamente, geograficamente peculiares das relações entre os gêneros e como elas vão estruturando a vida das pessoas. Não só nos Tambores de São Luís, mas no livro, repito, não li, A Última Convidada, do Josué Montello, me parece, pelas resenhas que eu tive acesso, ali existe toda uma meditação profunda, como não poderia deixar de ser, vindo desse escritor, sobre a condição feminina ali, interagindo com classe e com sexualidade e com os ideais impostos pela sociedade de felicidade e os desafios e as frustrações que a condição feminina encarna historicamente diante dessa organização social. Então, de todos os lados, eu aqui só lembrei de Josué Montello, né, nós vamos perceber a centralidade do gênero. Eu provoco, digamos assim, proponho a vocês uma leitura, seja dos Tambores de São Luís, que esse eu tive a sorte de ter lido já, ou seja, da Última Convidada, obra que eu não tive essa chance ainda, né? A partir dessa categoria, certamente, muita coisa vai se desvelar, não só para a subjetividade, mas para a dimensão pública e privada de nossas vidas. Bom, mas o que tem a ver o direito da antidiscriminação com tudo isso? Qual é a relação que eu acho que pode ser feita? Pensando nos temas que nós vamos visitar aqui ao longo desses dias de formação e pensando também numa compreensão jurídica disso. Então, digamos assim, o que é o direito da antidiscriminação? É esse ponto 1 aqui que eu peço que vocês me acompanhem. Eu vou tomar o sexismo como uma das manifestações discriminatórias, por excelência, na constituição das nossas sociedades, da sociedade brasileira, infelizmente, não é diferente. O sexismo, nós poderíamos pegar o racismo, poderíamos pegar o classismo, poderíamos pegar outras tantas formas de dominação, como disse o presidente Lorival na sua intervenção inicial, ao apresentar esse seminário, essa atividade formativa, mas nós podemos pegar o sexismo como uma manifestação clássica, a partir da qual nós podemos compreender e estudar o direito da antidiscriminação e, ao mesmo tempo, perceber como o direito da antidiscriminação, para nós que somos do direito, fornece uma lente adequada, apropriada, eficaz para abordar todos esses temas e orientar também as nossas práticas e a organização das nossas instituições. O que eu quero dizer? O direito da antidiscriminação, estava dizendo, ele tem uma gênese e tem um objeto. Essa gênese e esse objeto do direito da antidiscriminação, mal comparando, poderia se dá como quando a gente vai estudar uma outra área do direito, como o direito do trabalho, por exemplo, ou o direito de família, por exemplo. Cada área dessas tem um objeto central de regulação. No caso do trabalho, a relação de trabalho, no caso da família, as relações familiares, e assim como o direito do trabalho incide, busca regular as relações trabalhistas e de família, as relações familiares, o direito da antidiscriminação busca dar respostas jurídicas, fornecer uma regulação jurídica para as relações sociais onde existe, para as manifestações discriminatórias nas diversas relações sociais. Ele juridiciza de forma reprovatória, trazendo um caráter ilícito para as manifestações discriminatórias nos diversos âmbitos da sociedade. Então, o direito da antidiscriminação vai buscar
um conceito jurídico. Então, o grande objeto do direito da antidiscriminação é fornecer um conceito jurídico de discriminação. A partir desse conceito jurídico de discriminação, identificar os elementos fundamentais nesse conceito, para que a gente enxergue essas relações jurídicas discriminatórias, ilícitas e reprovadas quando acontecem. Então, letra A, conceito jurídico de discriminação, né? E os elementos fundamentais que nos fazem enxergar essas relações de discriminação, que são os critérios proibidos de discriminação, as modalidades de discriminação, e aí buscar algumas respostas jurídicas para fazer esse enfrentamento, essa superação, que é a missão, por exemplo, dessa coordenadoria, que também aqui estimula, inspira os nossos trabalhos, né? Então, o direito da discriminação é uma área, portanto, própria do direito, específica, da prática jurídica, da reflexão jurídica sobre o fenômeno discriminatório e as suas diversas manifestações nas relações sociais, aí juridicizando de forma reprovatória, juridicizando, colocando como ilícitas essas manifestações discriminatórias nos diversos campos onde elas podem surgir. Então, nós vamos ter um direito da antidiscriminação que vai atentar às relações de trabalho e onde há discriminação no trabalho, as relações de família, onde há discriminação na família, as relações de educação e onde há discriminação na educação, e assim por diante. Não é por acaso que o direito da antidiscriminação, enquanto área específica do direito, que hoje em dia lei, assim, nos últimos 50, 70 anos, né, tem cursos específicos, disciplinas específicas em várias universidades do mundo. Aqui no Brasil é um tema que cada vez mais começa a aparecer na área jurídica, não por acaso, porque de 88 para cá, com a redemocratização, pelo menos até os últimos momentos, porque hoje em dia sabemos que vivemos tempos muito difíceis em termos de democracia, mas com a redemocratização que vinha acontecendo na sociedade brasileira até recentemente, nós tínhamos toda uma evolução, não só legislativa, mas também jurisprudencial, de demandas de indivíduos e grupos buscando o reconhecimento de seus direitos, indivíduos e grupos historicamente discriminados que geraram, estava dizendo, legislação e jurisprudência nesse sentido. Basta pensar, por exemplo, em nível federal, o Estatuto da Igualdade Racial, basta pensar a própria Lei Maria da Penha, aqui que vai ser objeto de atenção durante esses dias, basta pensar os inúmeros precedentes jurisprudenciais nos tribunais estaduais e federais que há Brasil afora tratando de questões sobre discriminação. Bastaria também tentarmos para a jurisprudência do STF e ali vermos a quantidade de julgamentos que tratam de temas antidiscriminatórios nas últimas décadas, ou seja, tudo isso, todo esse conjunto de leis, de decisões, de literatura especializada, que partem dessas demandas concretas, que vêm, não por acaso, depois da Segunda Guerra Mundial, foram plasmando e constituindo e consolidando um campo da prática e da reflexão jurídica e da legislação e da jurisprudência chamado direito da antidiscriminação. Eu estava mencionando que ele surge com muita força depois da Segunda Guerra Mundial, isso não é por acaso, porque ali se constituem bases para uma ordem internacional e buscando ordens jurídicas nacionais que não compactuassem mais com aquilo que fez gerar o nazismo, com aquilo que fez gerar o fascismo, com toda a barbárie que houve, discriminatória em todos os sentidos, né, amplo sobre diversos grupos, né, inclusive sobre mulheres feministas, sobre homossexuais. Aqui cito esses grupos, entre outros tantos, como nós sabemos, o antissemitismo, o próprio colonialismo e assim por diante, né, mas cito esses grupos de forma mais específica em função dos temas que nós vamos tratar durante esses dias. Então, o direito da antidiscriminação ele vai surgir ali de uma forma bastante importante, decisiva, fruto das lições da realidade. Nós, na nossa história brasileira, se pensarmos em termos de sexo, gênero, sexualidade, diversidade de gênero, basta lembrar os clássicos também, que fazem interpretações do Brasil, particularmente intelectuais vindos do Nordeste, talvez o mais célebre de todos, que, como todo grande pensador, é muito fértil, é genial, ao mesmo tempo pode ser muito controverso, Gilberto Freire, né? Ele descreve a gênese da sociedade brasileira, no Casagrande Senzala, como uma sociedade estruturalmente patriarcal, acima de tudo, patriarcal e escravista, né? Essas coisas aí não estão, por acaso, relacionadas. Nós temos, sem dúvida nenhuma, esse legado
difícil para superar, né? Como disse, acho que foi Milor Fernandes, né, que disse que nós temos nosso desafio é um grande passado pela frente a superar. Infelizmente, hoje em dia, esses traços desse passado patriarcal a superar, né, ele se renova e ele se inova, até mais do que se renova, né, nos contornos do mundo neoliberal de hoje, que muito além de ser uma mera ideologia econômica, é uma forma de ver o mundo que desqualifica pretensões de igualdade entre gêneros, que renova ideias conservadoras e tradicionais no mau sentido, aí até a pecha do chamado neoconservadorismo, né? Com relação, por exemplo, a relações patriarcais e submissão de gênero, que hoje em dia cada vez são mais vociferadas, inclusive por gestores de políticas públicas e atores políticos institucionais extremamente importantes do nosso país, tanto a nível federal, como tantas vezes em vários estados da federação e municípios, ou seja, hoje vivemos em função dessa nova ordem mundial, que, como disse, é muito mais do que econômica, é uma ordem ideológica, é uma ordem que quer moldar um certo tipo de arranjo familiar, que poderia ser classificado até como heteropatriarcal, de uma forma muito evidente. Nós vemos aí uma série de iniciativas, inclusive formais e legislativas, para impedir, inclusive, que esses temas sejam discutidos, sejam conversados, sejam estudados. Ou seja, vivemos um momento onde, daquele machismo originário, como eu coloquei aqui no item 1, vivemos um outro tipo de sexismo contemporâneo. E estou tomando, como disse, o sexismo como uma das manifestações discriminatórias que se revela no direito do trabalho, no direito à educação, no direito de família, na comunicação social e assim por diante, né? Apta, portanto, a ilustrar de uma forma muito nítida a importância e a missão do direito da antidiscriminação entre nós. Esse direito da antidiscriminação, ele tem os seus elementos fundamentais, como eu estou colocando aqui, já adiantei, elementos fundamentais, né, que dizem respeito ao conceito de discriminação, que dizem respeito aos critérios proibidos de discriminação e às modalidades de discriminação. Eu vou passar rapidamente esses conceitos e depois eu fico à disposição para aprofundar algum que se quiser e, mais do que isso, talvez indicar algumas fontes de leitura para os interessados. O primeiro elemento central do direito da antidiscriminação é o conceito jurídico de discriminação. Conceito jurídico de discriminação esse que, hoje em dia, entre nós, no Brasil, não só é um conceito já positivado, válido, vigente, eficaz na legislação federal e em muitas legislações estaduais, como também, inclusive, em nível constitucional, né? Ele já tinha sido constitucionalizado no mesmo nível de emenda constitucional, no mesmo nível dos direitos fundamentais, na medida em que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi internalizada no Brasil na forma do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, ou seja, com a estatura de direito fundamental. Vocês estão vendo aí qualquer distinção, exclusão, restrição, com o propósito ou o efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício em igualdade de oportunidade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. Esse conceito de discriminação, estava dizendo, já internalizado, com estatura constitucional entre nós, em virtude da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Esse ano passado, foi internalizado também, mais uma vez, com estatura constitucional novamente, dada a incorporação, também pelo rito do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, da Convenção Interamericana contra toda forma de racismo, intolerância e discriminações correlatas, né, no ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, nós temos aqui, como estava sendo dito no início, pelas nossas expositoras na abertura, contando as suas histórias, o direito brasileiro hoje, né, se já teve toda essa influência absolutamente assimétrica no campo do sexo, do gênero e da sexualidade, que veio das ordenações filipinas, que se manteve no Código de 16, e que, de certa forma, ainda persistiu e persiste no Código de 2002,
ele, do ponto de vista constitucional, e nós sabemos a hierarquia das fontes do direito, do ponto de vista constitucional, ele está totalmente superado, esse conceito, na medida em que constitucionalizamos um conceito jurídico de discriminação. Evidentemente, esse conceito jurídico de discriminação, ele se aplica de forma direta, clara e imediata para critérios proibidos de discriminação, dentre os quais estão ali o sexo, dentre os quais está a condição da mulher, dentre os quais avançamos, inclusive, para gênero, orientação sexual, identidade de gênero. Um dos elementos centrais do direito da antidiscriminação, além do conceito jurídico de discriminação, é essa lista de critérios proibidos de discriminação, que encontramos desde a Constituição, ao indicar ali origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer formas de discriminação como formas proibidas. Muito importante colocar aqui que a Constituição o faz de forma aberta, de forma exemplificativa e quaisquer outras formas, como também já veio sendo desenvolvido tanto no direito internacional, como podemos ver aqui, a Convenção Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, a Convenção da OIT, né? A Convenção de 79 já, né, da eliminação da discriminação contra a mulher, a Lei 7437, que é interessante também, trata da proibição penal da discriminação por motivo de sexo, assim como em outras leis do nosso ordenamento jurídico brasileiro, né? Então, nós vemos aqui a Lei 7716, é a famosa lei que trata dos crimes raciais, né? A Lei 9029, que é a lei também penal, que trata de questões envolvendo sexo, situação familiar, é muito interessante esse termo na lei, é proibido discriminar em razão de situação familiar, né, explicitamente falando, não bastasse a abertura do artigo 3º, inciso 4º da Constituição, que faz os critérios proibidos de discriminação. Não é o único lugar da Constituição, é verdade, onde há uma lista de critérios proibidos de discriminação, mas é o lugar mais conhecido, mais clássico. O Estatuto da Igualdade Racial, que vocês estão vendo aí, a Lei 12.288, que fala explicitamente em desigualdade de gênero, e aqui eu grifei mulheres negras, porque já abre a nossa atenção para o fenômeno da interseccionalidade entre os diversos critérios proibidos de discriminação. Vocês devem ter lembrado que lá no início, naqueles meus primeiros slides, eu mencionei ali a Angela Davis, a interseccionalidade. E é interessantíssima a Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação. Vejam ali no que nos interessa mais diretamente: nacionalidade, idade, sexo, orientação sexual, identidade e expressão de gênero, idioma, religião, identidade cultural, e assim por diante. Vemos assim aqui, né, explicitamente, aquilo que o Supremo Tribunal Federal já tinha feito. Se nós pegarmos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que trata da proibição de discriminação por motivo de sexo, há muito tempo essa jurisprudência já vem na linha de outras cortes nacionais de outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, ou de cortes regionais, como, por exemplo, a Corte Europeia de Direitos Humanos, ou de cortes nacionais de outros países também, como podemos dizer a África do Sul, como podemos dizer a Índia, como poderíamos mencionar várias cortes nacionais de vários estados europeus, ou o próprio Canadá, o próprio México, ou Argentina, assim por diante. Bom, nós podemos elencar aí, perceber aí a evolução de uma jurisprudência constitucional há décadas, onde a compreensão jurídica da proibição de discriminação por motivo de sexo alcançou inequivocamente orientação sexual e identidade de gênero. Eu vou falar disso muito rapidamente, só para ilustrar, já que esse é um tema que pode perpassar também ao longo dessa nossa formação nos dias de hoje e de amanhã. A lógica que fez inicialmente a Suprema Corte do Canadá identificar na proibição de discriminação por motivo de sexo também a proibição ali incluída de discriminação por motivo de orientação sexual e identidade de gênero, é a seguinte, é muito lógica. A discriminação por motivo de orientação sexual e de identidade de gênero é uma discriminação que se dá em razão de um fator, que é o sexo das pessoas envolvidas. Em que sentido? Se João se relaciona com Maria e tem um tratamento X, um tratamento, digamos, benéfico, mas se João se relaciona com José e tem um tratamento Y, digamos, em comparação com o primeiro tratamento, maléfico,
qual é o fator que desencadeou a diferença de tratamento? No primeiro caso, X, benéfico, e no segundo caso, Y, maléfico. É nada mais, nada menos do que o sexo pelo qual João se relaciona, seja na prática, com condutas concretas, seja no nível da atração, no nível do desejo, uma vez percebido. Então, vejam só, é o sexo o fator que desencadeia o tratamento prejudicial que João recebe se estiver se relacionando com José, no caso Y. O sexo da pessoa por quem João tem atração ou tem prática sexual. Da mesma forma, na identidade de gênero, na transexualidade, recentemente, 2 anos atrás, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que se aplica a legislação dos direitos civis, que proíbe discriminação por motivo de sexo para a proteção antidiscriminatória de pessoas transgênero. Por quê? Porque a transgeneridade ela é o resultado de uma identificação que se dá em função das identidades sexuais que são atribuídas às pessoas. Vale dizer, mais uma vez, é o sexo o fator decisivo para a definição do que é gênero, e, portanto, do que será transgênero, do que será identidade de gênero. Assim tem feito, estava dizendo, os tribunais nacionais constitucionais de vários países, e não diferentemente disso fez o Supremo ao longo da sua história. Depois eu posso passar aqui para vocês, se for do interesse, algumas referências bibliográficas de artigos que demonstram, mapeiam essa evolução jurisprudencial, pela qual também o nosso Supremo Tribunal Federal interpretou a proibição de discriminação de sexo, nela abrangendo a proibição de discriminação de gênero, de orientação sexual e de, como eu disse, identidade de gênero. Isso é bem importante porque quando nos deparamos com o desafio da superação do sexismo, como eu estava dizendo, o sexismo que se manifesta no patriarcado, que se manifesta nas relações assimétricas de dominação entre homens e mulheres, sexismo que se apresenta na homofobia e na transfobia. Por quê? Porque homofobia e transfobia são espécies de sexismo, onde mais uma vez, o fator sexo que define as relações e as posições de uns diante dos outros e os regimes favoráveis ou prejudiciais ou opressivos uns diante dos outros. Então, o sexismo, né, como eu vou trazer aqui como uma cláusula geral, como um fenômeno que perpassa aí o patriarcado, que perpassa a homofobia, que perpassa a transfobia, e assim por diante, como nós veremos pela nominata dos temas e das pessoas que vão trabalhá-los aqui hoje e amanhã, ao longo desse nosso seminário. Bom, o direito da antidiscriminação, ele trata também daqueles casos conhecidos como discriminação múltipla, e aqui, mais uma vez, eu quero salientar, se trata de um conceito jurídico constitucional, porque, como eu disse, foi internalizado com essa estatura constitucional, válido, vigente e eficaz no direito brasileiro. Então, aqui nós temos o conceito normativo jurídico de discriminação múltipla, preferência, distinção, exclusão ou restrição, baseada de modo concomitante em 2 ou mais critérios proibidos de discriminação, cujo objetivo ou resultado seja anular ou restringir o reconhecimento, o gozo e o exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos, liberdades fundamentais, consagrados nos instrumentos internacionais, em qualquer área da vida pública ou privada. Então, vejamos aqui. Falei de sexo, tinha mencionado lá no início a Helena Safiotti, tinha mencionado a Angela Davis, que trabalhava dessas intersecções entre raça, sexo, classe, origem, região, nacionalidade e assim por diante. É muito importante salientar isso. Nós vivemos em realidades concretas, historicamente determinadas. Nós e as relações jurídicas e sociais que nós trabalhamos no direito não são relações abstratas que vivem num plano puramente lógico formal. Não. Nós temos casos concretos para apreciar. Na apreciação de casos concretos, nós não trabalhamos com abstrações, nós trabalhamos com contextos reais, com contextos concretos. Então, não existe uma discriminação contra uma mulher, ou contra um gay, ou contra uma travesti, que não esteja interseccionada, não seja concomitante, como diz aqui o conceito de discriminação múltipla, com o quê? Com uma idade,
uma renda, com um lugar onde habita, com uma condição econômica, com uma cor, com uma identidade étnico-racial e assim por diante. Isso não é difícil de se perceber. A discriminação que sofre, por exemplo, uma mulher branca, de classe alta, numa cidade rica, e sofre, sem dúvida. A gente vê que a violência doméstica, a violência de gênero, não poupa classe, né? Mas é um tipo de discriminação e é um tipo de reação e de defesa que ela pode ter, bem diversas, de uma outra pessoa, ou de uma outra mulher, que vive em condição econômica muito precária, que sofra também discriminação racial, que venha de uma região empobrecida, e assim por diante. Ou seja, as discriminações, assim como todas as relações sociais e jurídicas, são sempre concretas e contextuais. Não existe um sexismo que não seja racializado. Não existe um racismo que não seja sexualizado. A discriminação racial, por exemplo, que sofrem homens negros, é diferente da discriminação racial que sofrem mulheres negras. Por quê? Porque é uma discriminação múltipla. O contexto é um contexto único, é um contexto que amálgama todas essas realidades. Isso é muito importante no direito. Por quê? Porque isso pode ter a ver com prova, isso pode ter a ver com qual legislação aplicável, isso pode ter a ver com a intensidade do dano, isso pode ter a ver com medidas de reparação, isso pode ter a ver com medidas preventivas, isso pode ter a ver com uma série de consequências jurídicas, e aí é importante termos isso em mente. Indo adiante, que eu não quero me demorar demais. Vejam aqui, ó, o conceito de discriminação tem duas palavras muito importantes que eu quero destacar, entre outras, né? Diferenciação, exclusão ou restrição, com o propósito, guardem essa palavra, ou o efeito. Por gentileza, guardem essa segunda palavra. Voltemos aqui. Essas duas palavras, propósito e efeito, referem-se àquilo que no direito da antidiscriminação é denominado de modalidade de discriminação, a modalidade direta, proposital, intencional, ou a modalidade indireta, não intencional, mas não por isso não menos danosa e não menos real, né? Vejamos, peguemos o caso do sexismo. Nós podemos pensar no sexismo de uma forma intencional, de uma forma direta. Peguemos, por exemplo, o caso da educação sexista, que é um dos temas que será tratado aqui ao longo desses 2 dias de formação. Evidentemente, nós podemos, infelizmente sabemos que existem, medidas intencionais, diretas, explícitas de educação sexista, que querem incutir, por exemplo, em meninas, uma percepção de um lugar na sociedade diferente e inferior diante de meninos e diante de homens. Infelizmente, nós vemos que há, até por parte de autoridades públicas, a reprodução desse tipo de estereótipo de uma forma direta e intencional. Isso aí é uma discriminação intencional, explícita, portanto. Uma outra forma de discriminação intencional pode se dar na aplicação das medidas. Por exemplo, digamos que nós temos medidas educativas com relação ao linguajar de meninos e de meninas. E nós dizemos que todos têm que cumprir o mesmo padrão de educação, todos têm que ser educados no linguajar. Ocorre que quando certas palavras são pronunciadas por meninos, eles são reprimidos de uma forma mais leve, intencionalmente mais leve, e quando certas palavras são ditas por meninas, elas podem ser reprimidas de uma forma intencionalmente muito mais grave, muito mais severa. Vai se dizer, não, educamos do mesmo jeito, todos têm que ser polidos no linguajar. Mas o rigor como se aplica, as exceções, digamos assim, a polidez no linguajar, eles acabam variando conforme o sexo, conforme a menina e conforme o menino. De uma forma intencional, se aplica, portanto, de modo mais rigoroso um critério de polidez a um do que a outro. A discriminação intencional direta pode ser também no design e na concepção. O que eu quero dizer com isso? Fiquemos no sexismo ainda, fiquemos nas relações entre homens e mulheres. Claro que nós podemos aplicar isso para a identidade de gênero, para a orientação sexual, para a etnia, para a raça, para todos esses critérios, mas eu estou
me concentrando aqui por motivos didáticos e pensando nos conteúdos da nossa programação, né? Então, nós podemos ter uma discriminação direta, intencional, no design, na concepção, quando, por exemplo, se faz um regime no ambiente de trabalho, quando se faz um regime de trabalho, seja o regime horário, seja os encargos, sejam as expectativas, de uma forma que torne muito difícil ou praticamente incompatível o exercício o exercício do trabalho e portanto, portanto, oferir os benefícios do trabalho da mesma forma entre homens e mulheres, dados encargos, sejam da maternidade, sejam da paternidade, sejam encargos sociais, expectativas que se tem com relação às, vou chamar assim, aspas, tarefas domésticas, né? Para mulheres em função de homens. Ou seja, se considera na organização do regime de trabalho, na organização da carreira, nos horários, nos espaços, se considera essas diferenças já na organização, já na concepção, já no design do horário, repito, do horário, da arquitetura, do regime, das tarefas, pensando isso aqui é tarefa para homem, isso aqui é tarefa para mulher. E já se faz esse direcionamento, esse design, né, e de forma intencional e prévia. Mas a discriminação também, outra categoria muito importante no direito à discriminação, pode ser indireta, ou seja, a pessoa não tem a intenção, a pessoa ou a instituição, especialmente, né, não tem a intenção de discriminar, mas as suas práticas, mesmo não intencionais, produzem discriminação, ou seja, dificultam o reconhecimento, o gozo e o exercício, impede a igualdade de direitos e liberdades entre os grupos, entre os sexos, por exemplo, entre as orientações sexuais, entre as identidades de gênero, assim por diante. Ah, mas eu não tive a intenção de causar esse prejuízo, de produzir esse efeito discriminatório. O que a categoria de discriminação indireta chama atenção é o seguinte: independentemente de você ter a intenção, o fato é que você provoca esse resultado, do que você cria esse efeito, e esse efeito prejudica os direitos. A atenção do direito da antidiscriminação é para com a injustiça do resultado que prejudica o reconhecimento, o gozo e o exercício dos direitos. Esse é o desafio a ser superado. Se além disso, além desse efeito prejudicial, ainda houver uma intenção discriminatória, bom, aí já estamos na discriminação direta, né? Que também poderá ter consequências, né? No sentido até penais, por exemplo, e assim por diante. Mas avancemos. No campo da discriminação indireta, portanto, aqueles efeitos prejudiciais discriminatórios, não intencionais, também conhecidos como impactos desproporcionais, prejudiciais de condutas, de medidas, né, que não têm a intenção de discriminar, mas têm os impactos desproporcionais prejudiciais. Esse é um outro termo, outra expressão para conceituar a discriminação indireta, o impacto desproporcional. Aqui tem listadas 4 possibilidades, né, 4 hipóteses de discriminação indireta, que são clássicas na literatura do direito da antidiscriminação. Então, iniciamos, por exemplo, com a discriminação indireta institucional. Imaginemos, assim, a utilização de certas formas de tratamento, de certa linguagem veiculada, não de forma proposital discriminatória, mas de forma automática, reproduzida, né, pelas instituições, pela sua comunicação, pelo seu marketing. Isso tem um efeito prejudicial, discriminatório, por exemplo, em face de mulheres, ser comparado com os resultados que dá para homens. Pensemos, por exemplo, em silenciamentos de temas, silenciamentos esses feitos não de forma intencional, mas que acabam ocorrendo, e o impacto discriminatório desse silenciamento. Pensemos na educação. Tudo que se silencia, não com intenção de discriminar, mas por N motivos, por dificuldade, por ignorância, por falta de percepção, tudo que se silencia na educação sobre gênero, sobre violência de gênero, sobre homofobia, são instituições silenciando sobre padrões discriminatórios nas suas práticas, ainda que as pessoas que estão nessas instituições não façam isso de uma forma intencional, o resultado é um resultado discriminatório. Pensemos em instituições do sistema de justiça, por exemplo, em que
historicamente se verificou uma dificultação, quando não um impedimento mesmo, de que mulheres, por décadas, acedessem a certas posições, concursos, promoções e assim por diante, por puro machismo. Bom, isso foi lá no passado, isso não acontece mais, perfeito. Mas as consequências disso até hoje vão perdurando. E não atentar para essas consequências que perduram até hoje é institucionalmente, ainda que sem intenção, reproduzir efeitos, resultados discriminatórios daqueles padrões do passado, hoje reproduzidos nos seus efeitos, nos seus resultados. Isso se relaciona, evidentemente, com negligência, ou seja, essa conduta que até no direito civil, na responsabilidade civil, nós conhecemos o Instituto da Responsabilidade Civil por culpa, ou seja, sem intenção, por imperícia, imprudência, negligência, digamos assim, resumindo, um descuido diante de uma realidade discriminatória. Eu não tenho intenção de discriminar, mas eu não dou a atenção necessária, eu descuido disso que está acontecendo, isso continua a acontecer, produzir seus efeitos. Mesmo no campo, estava dizendo, da responsabilidade civil, esse é um fundamento, né, de responsabilização, como nós sabemos. Pode se relacionar com a discriminação inconsciente, digamos assim, o colocar debaixo do tapete, como se não existisse o machismo, como se nós não estivéssemos hoje vivendo tempos anormais, onde autoridades públicas com frequência se manifestam de forma sexista, de forma homofóbica, de forma violenta em relação ao gênero, desprezando o gênero e assim por diante, desprezando mulheres, subordinando, naturalizando padrões de dominação. Ou seja, uma espécie de, para usar uma palavra, infelizmente, muito do cotidiano hoje, um negacionismo, mas um negacionismo do quê? Da existência do preconceito, da discriminação e dos resultados que ele tem. Então, a pessoa não quer promover o preconceito e a discriminação, mas ele põe debaixo do tapete, digamos assim, ele recalca essa percepção, porque essa percepção provavelmente vai ser muito dolorosa, primeiro para enxergar-se, vivendo no meio disso, reproduzindo isso, e talvez, num segundo momento, para buscar agir de um modo diferente. Tudo conduzindo a uma naturalização, vamos chamar assim, uma invisibilidade do privilégio, como se fosse neutro, como se fosse natural esse estado de coisas no campo, por exemplo, do patriarcalismo e das assimetrias de gênero. Isso não é neutro, manter as coisas como estão não tomar posição sobre o que está acontecendo não é ser neutro, agir de uma forma ainda que não intencional, que mantém um privilégio, uma facilitação indevida e injusta, portanto, discriminatória, né? Bom, eu não sei como está meu tempo, Marcela, mas não quero me alongar muito, nós podemos, eventualmente, sobre as respostas antidiscriminatórias, né, que podem ser preventivas, podem ser repressivas, podem ser promocionais e assim por diante, nós podemos falar um pouquinho depois, se houver tempo para conversa, para perguntas, para contribuições. Queria deixar aqui, entre outros, aqui, meu agradecimento, né? O e-mail está embaixo para algum contato que possa ser útil nos nossos trabalhos judiciais, institucionais, né? E aqui 2 livros, assim, que trataram do tema, entre outros, mas se alguém tiver interesse, talvez seja mais útil eu te passar algumas referências de artigo que estão disponíveis na internet, que são de facílimo e gratuito acesso e tratam desses temas todos. Espero não ter me alongado demais. Muito obrigado e fico à disposição. Não, foi dentro do tempo. Então, se tivermos perguntas, nós pedimos que os colegas coloquem no bate-papo para que nós possamos fazê-las ao professor. Professor, eu ouvi muito atentamente, vou me valer da minha prerrogativa de estar aqui com o senhor para fazer as perguntas, né, iniciar fazendo. O senhor falou uma coisa que eu achei muito interessante, sobre como as folhas, né, elas, ainda que não estejam tão visíveis hoje, elas continuam a produzir resultados. E uma das coisas que me chama muita atenção, quando a gente fala, por exemplo, de acesso aos tribunais, é que no curso da história nós sabemos que os concursos públicos foram marcados por um acesso maior de homens em detrimento de mulheres. E hoje, quando a gente tem nessas listas, composição de listas para acesso ao tribunal, nós temos, em regra, uma maioria de homens. Assim como, né, no acesso também pelo 5º Constitucional, essa experiência acaba sendo notadamente marcada por um número maior de homens do que de mulheres. O que o senhor
pensa a respeito disso, né? Que mecanismos os tribunais podem se valer, né? E até cito como exemplo a recente decisão do ministro Barroso de indicar, né, de pelo menos costurar ali uma indicação apenas de mulheres para o TSE, para a composição da lista tríplice a ser submetida ao presidente. O que o senhor pensa, né, desse contexto, né, dessa formação de listas, dessa antiguidade em que a gente vislumbra o maior número de homens do que de mulheres e como, né, os tribunais poderiam trabalhar essa maior participação feminina dentro das instituições? Obrigado, Marcela. Acho que o exemplo que tu trouxeste da lista encaminhada pelo TSE é muito interessante e didático para pensarmos todas essas categorias. Na medida em que, se por décadas, para não dizer séculos, sempre se viu como algo normal e neutro, entre aspas, o encaminhamento sistemático e constante de listas onde praticamente nunca, ou raramente, qualquer mulher figurasse. Então, o primeiro passo é o desvendamento, vamos dizer assim, tirar a coberta, né, desvendar essa cegueira que naturaliza um estado de coisas onde, por décadas ou por séculos, todas as listas eram eminentemente, para não dizer 100% masculinas, como se isso não fosse uma questão estrutural, né, que é um reflexo de como a sociedade se organiza e depois como ela continua se reproduzindo. Então, tomar essa consciência e monitorar primeiro a si mesmo e depois, enquanto instituições, e depois também a sociedade, monitorando, evidentemente, as instituições, práticas que comecem a enfrentar e mudar o curso desses efeitos, quando não dessas intenções, né? Como essa prática que o ministro Barroso tomou, que nesse sentido eu acho uma prática bastante salutar. Esse é um modo, é uma resposta, que eu diria, interna, no bom sentido, que partiu da instituição, da iniciativa da instituição, que pode, por exemplo, criar mecanismos que vão monitorando a sua evolução ou involução do ponto de vista da igualdade ao longo do tempo. Então, bom, até aqui nos últimos 100 anos, hipoteticamente, nós só mandamos listas com homens, só homens. Será que não existia nunca, ao longo de séculos, nenhuma mulher, 2, 3, 10, 20, 40, 50, 100, sei lá, mulheres capazes e competentes e que atenderiam todos os requisitos? Eu arrisco dizer que, sem medo de errar, que evidentemente havia e há candidatas que atendem todos os requisitos, mas que não por acaso, ou seja, é esse contexto que vivemos, né, que eu estou chamando aqui a partir da provocação de vocês mesmos, sexismo, que gera isso. Então, um monitoramento consciente de que, bom, temos que começar a mudar essa prática. Bom, isso pode se dar de uma forma, digamos assim, por metas, né? Então, temos essa meta e vamos monitorar a nossa instituição ao longo do tempo para ver como ela vai avançando nessa meta. E se eventualmente nos desviamos em um certo momento, esse monitoramento voltemos ao bom caminho, vamos chamar assim. Existe, claro, que poderiam existir outras formas mais, digamos, fortes, né? Do tipo obrigar um percentual mínimo, vagas reservadas, coisa e tal. Não é proibido, no sentido, não tem nada de violento colocar-se percentuais de vagas reservadas e buscar atingi-los ao longo do tempo, né? É uma questão de realmente mudança de postura, mudança de cultura que nós sabemos, assim como o direito à discriminação não veio de um deleite intelectual abstrato do nada, mas sim de uma demanda por lugar ao sol, por reconhecimento de direitos, é nessa trajetória que essas coisas se constroem. Vivemos hoje no mundo e no Brasil um momento bem paradoxal, num certo sentido, né? Porque ao mesmo tempo em que há espaços que não havia de consciência para tanto, e o exemplo de hoje é um desses, há todo um outro movimento de forças que recrudescem o machismo, o sexismo e assim por diante. Ou seja, o momento que vivemos não é um momento fácil, bem ao contrário, é um momento bem difícil, que exige ser levado com seriedade, né? Eu acho que nós
pelo menos, tem muitos elogios à palestra. Não sei se as pessoas estão mais tímidas e não querem fazer perguntas, mas eu vou até concluir a minha participação fazendo mais uma pergunta que eu acho, assim, acho interessante fazê-la, né? Ouvir sua opinião sobre. Recentemente, o CNJ estabeleceu a necessidade de flexão de gênero, né? O uso de flexão de gênero dentro do Poder Judiciário. Como é que o senhor vê, né, esse papel da linguagem nesse no combate à discriminação e ao sexismo? Enfim, como é que o senhor enxerga essa mudança de postura institucional dentro do Poder Judiciário e a relevância da adoção desses mecanismos para a visibilidade dessas questões? Marcela e colegas, sem dúvida a linguagem é uma das instituições sociais mais fundamentais, né, para a realidade. Talvez até para a própria existência do humano enquanto construção subjetiva. Se a gente pega toda a filosofia da linguagem, toda a filosofia nominalista desde a Idade Média, se a gente pega mesmo a psicanálise lacaniana, que é muito importante nessa evolução do pensamento, a linguagem é absolutamente estruturante da vida e do que nós somos, seja como indivíduos, ou como subjetividades, seja como sociedades, até porque uma coisa nunca está descolada da outra, o indivíduo e a sociedade. Então, a linguagem efetivamente faz toda a diferença para tudo na vida, né? Isso é um dado que nós não podemos nunca menosprezar e talvez nunca consigamos salientar o quão profundo é. Ou seja, a preocupação é muito importante. Ao mesmo tempo, não podemos ser ingênuos de que medidas desse tipo têm que vir no contexto da mudança da mentalidade, né? Para que não soem como uma espécie de perseguição linguística. E se estão fora de um contexto, podem soar como uma espécie de perseguição linguística, o que não é o caso, evidentemente. Acho que não é o caso, acho que é uma mudança de mentalidade que se busca, tanto que está-se aqui, estamos juntos aqui fazendo isso, e essa formação e formações desse tipo têm sido feitas em muitos lugares, coisas que há 10 anos atrás não aconteciam dentro do Poder Judiciário, por exemplo, né? Eu estava dizendo, para que não se corra o risco, né, de que fora do seu contexto sejam vistas só como uma espécie de perseguição linguística, e aí dê ensejo a toda o que eu chamo de uma deturpação do debate, que seria o debate do politicamente correto, como se fosse simplesmente um patrulhamento que quisesse oprimir ou criar um âmbito de proteção demasiada, de privilégios de mulheres, de minorias, que agora podem constranger os homens. Não é nada disso, né? Então, é extremamente importante a preocupação com a linguagem. Acho que ela pode ser frutífera se acompanhada com esse movimento mais amplo. Claro que se ficasse só nisso, aí daria como dar ensejo para essa deturpação que alguns querem dizer, não, isso aqui é uma opressão de linguagem, e a liberdade de expressão. Liberdade de expressão, linguagem não significam licença, né, para manter regimes de opressão, para manter ofensa, ou para prejudicar, né, até o próprio conceito de discriminação, né, distinção, restrição, exclusão ou preferência, que tem o propósito ou efeito de anular, prejudicar o reconhecimento, o gozo, o exercício de direitos, dá um pouco conta disso, na medida em que, se eu utilizo certas palavras pejorativas só para certos grupos e não utilizo para outros, eu vou atingir uma série de direitos desse grupo, portanto, nesse sentido é discriminatório, né, como a honra, como a integridade, e os reflexos na participação na sociedade, aí também todos os direitos sociais, né, da educação, do trabalho, da sociabilidade, e assim por diante. Então, eu contextualizo nesses termos, e eu acho positivos, né, iniciativas como essa. Nós temos aqui uma pergunta da doutora Lidiane. Qual o entendimento sobre a aplicação de tratamento diferenciado para a mulher nas hipóteses em que a mulher se encontra por sua condição em desigualdade? Como, por exemplo, fazer um exame físico
em concurso público em outra data, por estar gestante na data previamente marcada no edital. Nós tivemos até recentemente, acho que algumas questões judicializadas. Ou coloca a respeito desse tema? Uhum. Acho que esse tema aí é bem interessante, eu agradeço a pergunta, porque ele possibilita explicitar um pouco a relação entre o direito de igualdade, aquela tradicional formulação que a gente tem, que não está equivocada, não, e o direito da antidiscriminação, que é, digamos assim, um capítulo essencial do direito de igualdade. A gente está acostumado a trabalhar no direito de igualdade a partir daquelas duas dimensões, formal e material. Formal, todos são iguais perante a lei, material, tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. O direito da antidiscriminação, ele explicita um conteúdo do direito de igualdade, que é o conteúdo antidiscriminatório, que é a proibição de discriminação. Então, digamos assim, enquanto o princípio da igualdade, nas suas dimensões formal e material, dá um quadro, uma fotografia, eu vou chamar assim, estática de uma relação, aqui temos que tratar desigualmente os desiguais, porque há um critério, uma razão objetiva, fundamentada para esse tratamento desigual, como, por exemplo, uma criança e um adulto, ou uma gestante e um homem, que obviamente nesse quadro não vai ser gestante, né? Sim, mas e daí? O que eu faço com isso? Eu tenho que, se eu encontro ali uma situação injusta, de um tratamento injusto, eu devo responder com uma medida antidiscriminatória. E essa medida antidiscriminatória pode se dar de muitas formas, como, por exemplo, essa que foi mencionada, né? Se possível, um design, uma concepção de um regulamento do concurso que respeite esses momentos. E isso é interessante, né? Lembra que eu falei da discriminação direta na concepção ou no design, né? Porque, às vezes, até intencionalmente, alguém pode dizer assim, não, eu não quero que mulheres ingressem aqui, então eu não vou dificultar ao máximo. Então, eu vou fazer algo que não dá espaço nenhum, né, para que mulheres participem do concurso. Claro que isso aí dentro, no bom sentido, é dentro da medida do possível. O próprio conceito de proibição de discriminação, ele abrange o que se chama da adaptação razoável, como a gente vai ver na própria convenção constitucionalizada. Ou seja, são exigidas as medidas de adaptação que não sejam desproporcionalmente onerosas, né? Que não sejam desproporcionalmente onerosas para enfrentar a discriminação, né? Então, hipótese, assim, falando um pouco sem entrar muito nos detalhes, né? Se faz uma prova física, pode-se exigir índices físicos diversos. Isso é possível fazer? É plenamente possível fazer. Deve ser adaptado, vamos dizer assim, a exigência física com relação ao sexo, por exemplo, né? Sem entrar muito em detalhes, eu sei que essas coisas podem gerar mais questionamentos, mas vamos por partes, né? Ao passo que alguém pode dizer assim, não, eu não posso imaginar um concurso que tem que ter um início, meio e fim, que esteja sempre aberto, que alguém que inicia uma gestação hoje, então o concurso tem que esperar 9 meses, mais, sei lá, mais outros 6 ou 9 meses depois do parto, para que aí o concurso possa iniciar-se, porque, bom, provavelmente sempre haverá pessoas, candidatas, mulheres que gostariam de ser candidatas, mas que por momento da gravidez, naquele espaço de tempo, não coincidiu, né? Bom, e como é que se resolve isso? Talvez não se resolve pelo concurso, mas por outras medidas antidiscriminatórias, como, por exemplo, a própria ideia de licença parentalidade, né? Ou seja, deve-se ver se existe discriminação ou não na medida em si mesmo e na medida no seu contexto jurídico. Em seu contexto mais amplo, como eu dei o exemplo das licenças aqui, vou chamar assim, no bom sentido, compensações, né? Doutora Marcela, Olá. ainda há momento para alguma colocação rápida? Pode, sim. É uma pergunta misturada com uma preocupação. Toda essa violência já vem de muito tempo, tem todo um suporte, já se falou tudo isso.
Mas vamos trabalhar um pouco a questão da discriminação ou antidiscriminação. Eu me preocupo muito, apesar de gostar, de me deliciar, com algumas coisas que acontecem que envolvem na linguagem, no linguajar, até mesmo na literatura, a figura da mulher. Ela é a rainha do lar. Recebe até título honorífico, emocionante. Ela é a dona de tudo. Tudo isso vai passando. Como é que o desembargador analisa isso aí? Se é uma questão natural da sensibilidade de uma sociedade muito emotiva que trabalha isto, ou são estratégias de suposta antidiscriminação ou de flexibilização dessa discriminação? Eu gostaria que, se houver tempo, que ele desse aí umas pequenas pistas para análise, porque fica muito ainda, agora, século XXI, eu acho um horror no século XXI, que tem tanta coisa, ainda tem as mesmas coisas que discriminam a mulher. Eu gosto de dirigir, eu dirijo, eu viajo dirigindo nosso carro. E há uns 2 ou 3 anos teve um problema no carro na hora da saída e eu fui a um mecânico competente aqui, rápido, para dar uma olhada. Ele olhou, fez algumas coisinhas e disse que eu podia ir tranquila. Mas ele, na sua preocupação do machismo ou antimachismo, da discriminação ou antidiscriminação, ele me pergunta: vai algum homem com a senhora? Por quê? Não, é porque para ele olhar de vez em quando, ou se tiver alguma coisa, olhar se tem algum problema. Eu digo, para quê? Para ele botar um pouco d'água no radiador. Então, isso na cabeça dele não era uma tarefa que uma mulher, eu ou outra que estivesse no carro fizesse. Como é que ele analisa isso dentro dessa cultura? Essa bondade masculina, como é que, o que isto quer dizer? É estratégia ou não? De fortalecimento do machismo. Pronto. Posso responder, Marcelo? Bom, em primeiro lugar, doutora Helena, muito obrigado pela gentileza da pergunta, extremamente apropriado, e acompanhada ainda do seu testemunho, né, de vida. Muito obrigado pela sua generosidade da pergunta e do testemunho. O que a senhora trouxe, imediatamente me faz vir à mente o desafio de superar os estereótipos, né? Acho que o que a senhora ilustrou pode ser compreendido como o atuar de um estereótipo machista sobre as capacidades, sobre as preferências, sobre os gostos, e eu diria mais até sobre a liberdade e a igualdade das mulheres em geral, sejam elas jovens, adultas, idosas, não interessa, das mulheres em geral. Os estereótipos, a gente sabe, às vezes podem tentar cumprir uma função cognitiva meramente estatística, ou seja, reduzir a complexidade dos casos a uma certa simplificação para que a gente possa lidar com eles mais facilmente. Mas não existem só estereótipos estatísticos, existem estereótipos normativos. Normativos nesse sentido que a senhora nos trouxe agora, né? No sentido de que eles têm embutidos um juízo de inferiorização e que traz um prejuízo ao exercício e ao reconhecimento dos direitos. Se quem dissemina esse estereótipo o faz de uma forma consciente, no sentido de prejudicar e discriminar, ou de uma forma inconsciente, sem intenção, mas com o resultado, discriminação indireta, né? Sem intenção, mas com o resultado de discriminar, efetivamente está discriminando. E é algo que tem que ser enfrentado, tem que ser mudado, né, com a participação da sociedade, das pessoas, a mudança de cultura e assim por diante, com as atitudes como a senhora colocou, né? Então, esse caso, dentro disso, do referencial que eu trouxe, revela o atuar dos estereótipos normativos, estereótipos discriminatórios, sejam eles
acionados de forma consciente ou inconsciente, portanto, são manifestações de discriminação, que até por estarem tão disseminadas, revelam a sua gravidade, né, a sua intensidade. Obrigada, professor. E uma pergunta também aqui da Lindevânia, como é que o senhor vê a nossa formação enquanto profissionais do direito? Você acredita que a nossa formação, né, a nossa formação acadêmica, nos prepara para não reproduzir práticas discriminatórias? Obrigado. Excelente pergunta também. E eu vejo com preocupação a nossa formação. Eu vejo com preocupação, primeiro, em vários níveis, não estou dizendo que é o mais importante que o outro, mas eu vou dizer alguns que vêm à mente. Primeiro, no nível técnico mesmo, jurídico. Ainda, creio eu, há poucos espaços acadêmicos, institucionais, que tratem do direito da antidiscriminação com a importância que ele tem, como eu tentei fazer ver aqui. Então, por exemplo, nas graduações, nos cursos de formação, nas especializações. Pouco a pouco, eu acho que esses temas vão ficando cada vez mais evidentes no nível de pós-graduação, mas ainda assim, é preciso avançar muito, né? Digamos assim, do ponto de vista técnico, termos uma formação mais conceitual, mais forte, mais consolidada, mais disciplinar no bom sentido, ou seja, uma área do conhecimento que tem os seus conteúdos, os seus elementos, os seus conceitos, que uma vez a gente conhecendo, isso tecnicamente nos habilita a enxergar os problemas e a buscar soluções dentro do ordenamento que estão aí para os problemas. Então, eu vejo como existe uma preocupação técnica. Eu acho que existe uma preocupação cognitiva também, que é muito do mundo social, da realidade política que nós vivemos. Nós vivemos uma tradição e nós vivemos um presente político e social contemporâneos que são muito, que fazem recrudescer mais preconceitos e mais discriminação. Então, as pessoas estão mais resistentes e até, eu diria assim, mais, no mau sentido, militantes contra a igualdade, contra a liberdade, contra o respeito à diferença. Então, é um momento de muita preocupação desse ponto de vista. E acho que, particularmente para os operadores do direito, seja da magistratura, do Ministério Público, da advocacia, da defensoria e assim por diante, se trata para nós de um dever ético profissional, né? Então, para nós não é só uma questão cognitiva, técnica, não é só uma questão cultural, social, política, no sentido amplo do termo, também é uma questão de ética da profissão. As nossas profissões exigem que a gente haja com isenção e com igualdade. Se nós nos distanciamos desses imperativos éticos profissionais, nós também incorremos, do meu ponto de vista, numa conduta antiética na profissão. E isso aí é muito grave. O direito não pode ser, e o direito não só como procedimento, mas como os conteúdos fundamentais dos direitos, os direitos fundamentais, eu me refiro mais diretamente, não podem ser manipulados, instrumentalizados para qualquer propósito, qualquer ideologia. Por quê? Porque eles têm uma substância, têm um conteúdo. E, se a gente e neles está a igualdade. E se a gente se afasta disso, a gente tem questões éticas profissionais, inclusive, eu acho, a serem vistas. Então, eu vejo com preocupação. Ao mesmo tempo, acho que não dá para negar, existem espaços, iniciativas que não existiam há 10 anos atrás. Mas eu vou dizer também que esses espaços, iniciativas que hoje existem, ao mesmo tempo estão sob uma ameaça que há 10 anos atrás não estava. E nós não podemos negar isso. Nós temos que, infelizmente, reconhecer isso e, eu digo infelizmente, é infeliz constatar que vivemos esse momento hoje. Então, fazermos essa constatação e agirmos para que se mantenham essas, vou chamar assim, essas conquistas civilizatórias, né? Então, eu vejo com bastante preocupação. Bem, queria agradecer a participação de todos, agradecer especialmente a doutora Elimar, a doutora
Helena, que estão aqui nos acompanhando até agora, são exemplos, né, para a nossa comunidade jurídica aqui no Maranhão e no Brasil, mulheres de grande relevância. Agradecer ao professor Roger pela presença. Se eu quiser deixar algumas palavrinhas finais para a gente nesse encerramento. Bom, eu queria, antes de dar umas palavrinhas finais, muito rapidamente, Marcela, eu deixei aqui do lado, aqui no Zoom, 3 artigos que estão na internet, que tratam desses temas. Eu gostaria de pedir a gentileza que tu compartilhasse com os participantes do curso. Se alguém tiver interesse, então ali pode ter fontes ali de referências bibliográficas, ideias, que eu falei aqui, outras tantas estão ali, tá? Então, peço que olhem ali. Eu quero agradecer muito a ti, Marcela, que coordenou essa mesa, né? Parabenizar o Tribunal de Justiça do Maranhão, na pessoa do desembargador Cleônias, né? Que é o coordenador dessa coordenação aí, que promove essa atividade, assim como a Escola da Magistratura, e ao presidente do tribunal, que eu vi também como colega e como operador do direito muito atento e responsável a essas questões. Quero parabenizar a toda a instituição. Particularmente quero agradecer o privilégio de contar com a atenção, a disponibilidade, a generosidade de vocês todos me ouvirem. Eu vou me permitir, na pessoa da doutora Elimar, da doutora Helena, que estão aqui junto conosco no vídeo também, até agora, agradecer a generosidade delas, a disponibilidade, e estender esse agradecimento para todos que estão aqui ao longo desse período, né? Eu vou tentar assistir a alguns eventos que me interessaram muito na programação ao longo desses dias, que tenho certeza vão ser muito bons. Eu fico à disposição, tá? Muito obrigado. Obrigada, professor. Eu vou encerrar nosso evento agora, agradecendo novamente a presença de todos, avisá-los que o nosso retorno será às 14 horas, deixar aqui um recadinho também da nossa organização, de que para a certificação todos devem participar dos eventos nos 2 dias, os e-mails cadastrados estão recebendo os links de acesso da lista de frequência para ser preenchida a cada dia, então lembrem, né, de checar o e-mail e preencher. E aí, no final, também vai ter um registro reflexivo, que deve ser encaminhado de forma obrigatória para a certificação. Isso até o dia 16 de junho, a entrega do registro reflexivo. Então, eu agradeço muitíssimo a presença de todos, novamente, todos e todas. Fiquei muito entusiasmada com a palestra, é sempre maravilhoso ouvir o professor, e dou por encerrado os nossos trabalhos nessa manhã. Bom dia.